Eu acho que essa troca já está sendo feita tarde, devia ter sido feita antes. Houve o exemplo lá do 8 de janeiro, aquilo meio que ocorreu porque não foi trocado o pessoal da segurança do Planalto e o pessoal da Polícia Federal antes já de tudo ocorrer. Quer dizer, deveria ter sido trocado no dia primeiro. O presidente tentou ali, militares, inclusive, deviam ter sido trocados, porque o comando militar, tudo isso devia ter sido trocado já no dia primeiro, e o Lula segurou um pouco para tentar conversar, tentar ver quem é, quem não é, só que não dava, porque já estava tomado. A Polícia Rodoviária Federal é um caso típico, né? O superintendente da Polícia Federal era um bolsonarista de raiz. Na eleição, o que ele fez? Fez blitzen, que chama, né? O plural de blitz é blitzen. Fez blitzen no Nordeste, especialmente nas áreas onde havia mais, as pesquisas indicavam mais votos para o Lula. Aí ele parou o trânsito nessas áreas para ver se evitava que as pessoas chegassem às urnas, né, aos locais de votação. Isso não era só ele, tinha o apoio dos superintendentes regionais, todos, entendeu? O diretor-geral e os superintendentes regionais. Então, isso daí tinha que ter sido trocado imediatamente. Na hora que o Lula chegou, ele já devia ter trocado. Acho que tudo bem, já foi tarde, mas antes tarde do que nunca. Essa gente tinha que ter saído, e espero que eles aprendam a lição de que a coisa pública é pública, não é privada de um governo ou de outro governo. O fato de haver 219 denúncias, 219 não, 919 denúncias, isso indica que as prisões não foram em vão, não foram completamente erradas. Tinha naquele grupo pelo menos quase 1.000 pessoas que mereciam ser denunciadas, que cometeram atitudes perigosas contra a democracia. Mais do que isso, desses 919, 219 são por crimes mais sérios. Então, elas estavam se escondendo no meio dos outros. O que ocorreu? Ocorreu ali no dia daquela tentativa de golpe, eles fugiram para o quartel-general do Exército, que fica na esplanada dos ministérios, fica seguindo a esplanada dos ministérios. Fugiram para o quartel-general do Exército e o comandante do Exército não deixou que a polícia militar entrasse lá. Então, eles ficaram lá escondidos no meio dos outros. Usaram senhoras, etc. Os parlamentares bolsonaristas estão fazendo um escarcéu, indo lá, dizendo que tem senhoras, mas tem senhoras que também estavam envolvidas. Então, isso daí mostra o número de 219 respondendo por crimes mais graves, mostra que ali estavam escondidos criminosos e que tinham que ser pegos. Então, foi uma atitude dura? Foi uma atitude dura. Merecida? Tinha que ser. Infelizmente, não, eu acho que não tinha ali ninguém assim que estava passeando na esplanada dos ministérios naquele dia. Aliás, quem tinha um pouco de noção das coisas ficava de fora, porque eu não vou ficar no meio de um quebra-quebra. Então, quem tinha um pouco de noção das coisas ficou de fora, não ficou no meio daquela coisa. Eu acho que é isso. Infelizmente, teve que se prender muita gente para se achar, e vão se achar mais, para se achar os verdadeiros criminosos. E são muitos, são pelo menos 1.000 que foram denunciados e 200 e pouco por crimes mais graves, que estavam ali, escondidos, usando os outros como esconderijo. Ele deu uma reprimenda. Eu não sei se ele... O Lira pode muito, mas não pode tudo. Ele não tem poder para caçar ninguém. É muito pouco provável que ele mande caçar o Nicolas e que consiga caçar o Nicolas. Então, até, por exemplo, partidos de centro-esquerda, o Cidadania, por exemplo,
já avisou que não vota pela cassação do Nicolas porque acha que é crime de opinião. Essa discussão vai ter ali dentro da Câmara, muita gente dizendo que é um crime além do crime de opinião e gente dizendo que é crime de opinião, só que os deputados, eles têm espírito de corpo, eles não vão querer eles temem que a cassação de um por falar contra os outros acabe se voltando contra eles próprios. Então, eu acho pouco provável que cassem e acho pouco provável que o Lira vá além de uma reprimenda pública, porque ele pode muito e não pode, mas não pode tudo. Inclusive, o Congresso, a Câmara, o plenário é um palanque, a vocação do parlamento é ser palanque. As pessoas vão lá, vão falar para fazer as suas pré-campanhas eleitorais e tentar se colocar junto à opinião pública. O plenário é um palanque, as pessoas usam aquilo como palanque. Ele pode fazer reprimendas, pode tentar segurar aqui e ali, diminuir o tom, evitar uma polarização muito grande, cortar o som no microfone, aqui eu não vou admitir brigalhada, não sei o quê. Algumas coisas assim ele pode fazer, mas não pode tudo. Então é apenas uma reprimenda, é apenas uma forma dele de tentar diminuir o fogo, o incêndio, mas não dá para ele resolver tudo ali dentro. Desde o primeiro momento, os demais ministros do Tribunal de Contas da União discordaram da decisão do Nardes. A decisão do Nardes é muito estranha. Ela dá ao Bolsonaro a guarda das joias. Ou seja, ele pode ficar com as joias, não pode desfilar com elas, mas ele pode guardar. Ou seja, o valor fica na garagem dele, no cofre dele. É uma decisão absolutamente equivocada, se não for coisa pior. Porque o Nardes também não é muito bem visto pelos colegas, não. Essa é a grande verdade. Então, já se sabia desde o início que havia uma predisposição grande dos demais ministros de modificar a decisão do Nardes e vai ser modificada, tudo indica que vai ser modificada. Então, o Tribunal de Contas vai modificar a decisão do Nardes, vai pedir a devolução da joia e o Bolsonaro vai passar mais uma vergonha. Se ele devolver. Senão, ele pode tentar se opor e criar mais confusão na justiça, vai ser pior para ele. Porque, além de inelegível, ele vai acabar preso. Qual?